Olá, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. Hoje aqui comigo estão Gustavo Gurgel e André Meira. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado. Bom, gente, hoje no programa nós vamos falar um pouco sobre o olavismo e um pouco sobre o Olavo de Carvalho. Vamos explicar um pouquinho quem é esse senhor. Olavo de Carvalho, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Ele é nascido em 29 de abril de 1947 e hoje, em 2020, ele se encontra com 73 anos. Desde 2005 ele mora na Virgínia, nos Estados Unidos. O mesmo alega ter sido filiado ao Partido Comunista Brasileiro entre os anos de 1966 e 1968. Hoje ele se considera anticomunista. Muitos os consideram responsável pelo surgimento da nova direita brasileira e é considerado por muitos o guru do presidente Jair Bolsonaro. Porém, hoje ele está meio estremecido com o governo brasileiro. Ele é astrólogo e esotérico. E nos anos 90 ele começa a ser crítico do governo. Porém, em vez de criar suas próprias teorias, ele importa as mesmas do canal do YouTube Infowars, do Alex Jones, que é muito conhecido por teorias de conspiração norte-americanas. Ele também é favorável ao terraplanismo. Então, vamos discutir um pouquinho mais sobre essa pessoa que é meio controversa. Não é não, André? Isso aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho do Olavo de Carvalho, que é uma figura que eu gosto bastante, mas gosto no sentido, não que eu me apegue a ele ou às teorias dele, é um cara que eu acho que tem uma certa relevância para o nosso período atual, o nosso cenário atual, e é um cara que, para mim, é um bom, ele se diz filósofo, mas eu o considero um ótimo humorista. Eu acho que, se quiser pegar um bom humor, basta a gente ver o humor idiocrático do Olavo de Carvalho, que se autoproclama filósofo e é um cara que ignora qualquer base científica, como já foi o caso de falar, por exemplo, que ele nunca estudou sobre terraplanismo, mas nunca encontrou nada que fosse contra, né, que desacreditasse o terraplanismo. Ora, senhor Olavo de Carvalho, se o senhor nunca estudou sobre uma coisa, como o senhor vai encontrar alguma coisa que vai desacreditar isso que você nunca estudou? Então, vamos falar um pouquinho dessa figura. Gustavo, pode falar um pouquinho aí. E aí, senhores, obrigado aí pelo bate-papo. Bem-vindo, pessoal que nos assiste. Então, é um personagem que eu estou de acordo com o que o André delimitou aí, né? Por incrível que pareça, tudo que ele se autodenomina, eu entendo que, na verdade, é o que ele não é verdade? Então, vamos discutir um pouco quem é esse personagem, porque, como o André disse, é um personagem relevante, né, para o cenário de discussão política que a gente tem no Brasil hoje, em função de, verdade ou não, teve algum tipo de influência no tipo de projeto ou no tipo de pensamento que Jair Bolsonaro trouxe para o executivo assim que foi eleito, né? Vamos discutir um pouquinho quem que é esse personagem para entender de fato essa influência dele e colocar aí para o pessoal que nos acompanha as críticas da academia em relação a esse senhor, né? Que, lamentavelmente, lá de terras estrangeiras, nos chama de masoquistas e entende que o povo brasileiro não conhece o que é inteligência, o que é lamentável, né? Generalizações são sempre muito negativas. Mas vamos estudar esse sujeito a partir dessas duas perspectivas, né? Quem ele é, qual foram as origens filosóficas dele, as orientações que ele tem para poder discutir a política brasileira e depois as críticas que a academia faz em função do seu não rigor científico nos estudos e nos seus escritos. Ok? Vamos seguindo junto. Bom, ele já foi jornalista, trabalhou com jornalismo em vários jornais, que hoje ele fala mal, né? Ele já foi jornalista da Folha de São Paulo, Planeta Bravo, Primeira Leitura, Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, O Globo, Época, Zero Hora e Diário do Comércio. Eu queria muito entender como é que uma pessoa que não... Tudo bem que hoje, para o mercado de hoje, não se precisa ser formado em jornalismo para atuar na área de jornalista.
Porém, para você ser um bom profissional, você tem que pelo menos entender daquela área. E se ele passou por esse tanto de jornal, eu não sei se ele entende muito, não. Então, eu queria ver a opinião de vocês quanto a ele se autoproclamar jornalista. Bom, ele se autoproclama várias coisas, né? Incluindo filósofo, sem nunca ter feito faculdade de filosofia. Inclusive, se a gente pegar a comunidade de filósofos brasileiros, a gente vai ver que a quantidade de crítica a ele é enorme. Ele não respeita o processo científico, ele não respeita a verdade, dentre outras coisas. Eu não sei exatamente como que foi esse processo de ascensão no Olavo, mas provavelmente ele foi apadrinhado por alguém, teve alguma para que colocasse em algum lugar, e é um cara que aparece muito pela retórica. Como assim pela retórica? Não pela construção retórica, pelo embasamento retórico, pelo embasamento conceitual das coisas que ele propõe. Mas é um cara que, principalmente nos dias de hoje, ele aparece muito da forma que ele se expressa. Se a gente for pegar os livros, os nomes de livro dele, a gente já consegue entender um pouco de como que funciona essa retórica dele. Um livro vem estampado na capa a palavra idiota, de todo tamanho, e o outro, até me fugiu aqui, qual que é o segundo, o outro livro dele? Gustavo ia falar, não? Imbecil, André. Ele gosta muito de usar a palavra idiota ou imbecil nos seus livros. Talvez características que, bom, numa ideia freudiana, aí ele está simplesmente pegando o dele e colocando para fora, né? Acho que isso aí, vamos dizer, aquela famosa brincadeira, Freud explica. E ele vem nessa daí. Então, a ideia dele, principalmente agora, com a ferramenta do YouTube, que é onde que ele tem uma grande plataforma para poder aparecer para os seus seguidores, gritaria, usar termos chulos, xingar, atacar, e isso acaba atraindo muita atenção do público dele em geral. E aonde que é a base que ele formou? É a base que o atual presidente da República tem uma grande força, que é aí a pautada no discurso de ódio, vamos dizer dessa forma, né? E ele vem dentro disso, cara. Eu fiz questão de falar da questão do terraplanismo, do que ele falou do terraplanismo, porque eu acho muito simbólico quando ele fala do terraplanismo, porque demonstra muito do pensamento dele. Não descobri nada que venha a contrapor a teoria, mas eu nunca estudei sobre ela. E é o que o Olavo faz, ele não estuda, ele não lê, ele não procura saber, e entra a questão da era da pós-verdade. E o Olavo é um grande guru de uma galera que é adepta da pós-verdade. Você não lê, você não procura, você não estuda, mas você acredita naquilo ali porque alguém te falou e pronto. E isso é válido para você querer acreditar. Então, esse pensamento olavista, ele é chulo, ele é pobre e é pautado nesse tipo de pensamento idiocrático, como ele adora usar. Gustavo? André, nessa esteira mesmo que as coisas funcionam, né? Eu queria começar trazendo para vocês aqui um pouco de postura de advogado do diabo aqui. Eu vou considerar dois elementos que eu acho relativamente favoráveis ao Olavo de Carvalho. Eu acho que a partir daí a gente pode trabalhar um pouco melhor. Primeira impressão que eu tenho nós já estávamos programados para poder falar sobre o Olavo de Carvalho nos últimos dias, então, em função da nossa responsabilidade aqui no canal de trazer informação com fonte confiável e com conteúdo substancial, eu tomei um tempo significativo de assistir um volume grande de entrevistas, né, com o Olavo de Carvalho, principalmente as entrevistas que o colocam em condição de contraditório. Não aquelas entrevistas em que ele está falando por uma bolha, não aquelas entrevistas onde ele responde a pergunta dos parceiros, né, dos seus já doutrinados. Mas quando a gente pega
essas entrevistas e faz uma análise assim, bem macro, sem aprofundar muito, a gente consegue perceber que o sujeito ele tem um certo repertório, né? O que não diz muita coisa sobre o conteúdo desse repertório. Uma coisa é você ter articulações, você ter pensamentos, algumas leituras prontas, e articulá-las de forma a apresentar uma certa luva, uma certa forma de leitura de um ambiente ou de uma tensão social ou de uma realidade política que geralmente encaixa na cabeça para aqueles para quem ele fala e que já são convertidos, né? Inclusive, uma das nossas perspectivas aqui no canal, né, um dos nossos parâmetros de discussão é exatamente a gente se expor ao contraditório. Não é verdade? A inteligência ela é construída no contraditório e não na concordância plena, né? A gente sempre fala isso aqui, é um dos nossos valores no canal. Mas, enfim, voltando. Ele tem um certo repertório. Mas, quando a gente vai na academia tentar buscar a referência ou a substância desse repertório, a gente enxerga que existe uma crítica muito grande, né? Olavo de Carvalho, na Academia Filosófica, eu tive lendo alguns materiais a respeito, ele não é relevante. Se você entra no site de Olavo de Carvalho, você vê uma série de livros que ele produziu, não é verdade? Mas, por outro lado, você vê que na filosofia, na academia filosófica, ele não tem relevância, o que é muito curioso para um homem que, de uma certa forma, tem um repertório. Ele tem uma articulação oral significativa. Eu acho que a gente não pode negar isso, né? Por outro lado, eu acho que ele tem alguns vícios de postura que o fazem ganhar ainda mais não credibilidade, perder a sua credibilidade, né? Ele se autodeclara filósofo. E eu vou puxar a sua palavra, André, que isso é uma piada. Eu lamento, eu peço perdão aos seus seguidores, né, aos seguidores de Olavo de Carvalho, mas ele se autodeclarar um filósofo a partir da perspectiva do que ser uma postura filosófica é uma piada. É uma piada. É um sujeito vaidoso, é um sujeito narcisista, ele é obsceno. Eu tenho certeza que todos que já tiveram a oportunidade de assistir uma entrevista de Olavo de Carvalho, uma declaração dele, uma hora ou outra, ela vai trazer algum palavrão, ela vai trazer algum tipo de palavra de baixo calão. E ele é um cara inflamado. E eu acho que a perspectiva de inflamado, um personagem, um pensador inflamado, ele cabe muito no bolsonarismo. Vocês vão concordar comigo. Isso cabe muito no bolsonarismo. Se você pega a visão de mundo de Olavo de Carvalho, aquilo que ele produz de conteúdo escrito e os seus vídeos, né, e até alguns trechos dos seus cursos que eu tive a oportunidade de visualizar, aí você começa a entender de onde o bolsonarismo o bolsonarismo encontrou sustentação para o discurso que prevalece hoje. O discurso agressivo, o discurso reacionário, o discurso questionador daquilo que não conhece, é isso que você falou, André. Você questionar teorias sem sequer ter um certo rigor naquilo. Você falou do terraplanismo muito bem aí. Eu não vou repetir, o pessoal te ouviu. Mas eu peço até liberdade para o pessoal que nos ouve, vocês, que a postura dele, existe um escrotismo. Né? Ao invés de ele manter uma linha fina de raciocínio, porque na minha percepção parece um insulto aos filósofos. Você denominar Olavo de Carvalho como um filósofo é você insultar, é você desqualificar todo o conteúdo, todo o estudo que a filosofia tem. E ele se autodeclara filósofo. Com essas posturas, não é o que eu entendo como um filósofo. Né? Mas uma coisa que você falou muito interessante, André, que eu queria repercutir, é a questão de ele sempre colocar predicados pejorativos nas coisas. Né? Ele tem 2 livros, né? Um deles ele cita a palavra idiota na capa. Na verdade, eu acho que esse do idiota são 2 volumes, né? E tem um outro livro que ele faz a menção de imbecis. Será que esse é o caminho?
Será que se constrói inteligência a partir desse tipo de postura? Eu tenho uma certa rejeição a esse tipo de discurso, né? Mas aí eu vou passar um pouco mais a palavra para vocês, para a gente avançar no conteúdo, para em seguida a gente fazer esse link com o bolsonarismo. Porque quando você estuda Olavo de Carvalho, igual a gente fez para trazer esse conteúdo para o pessoal que nos acompanha, aí você começa a entender um pouco melhor o que é o bolsonarismo e o que tem sido o bolsonarismo. Eu acho que é aí que está a chave dessa interpretação que a gente precisa fazer do que é esse teor conservador que hoje ocupa o poder executivo no país, né? Personificado em Jair Bolsonaro. Mas a gente vai articular. Só para poder falar, o livro dele é O Mínimo para que você precisa saber para não ser um idiota, e o outro é O Imbecil Coletivo. Eu queria só fazer um comentário, eu não sei, não tem muita relevância nesse caso, mas eu acho que tem um pouco, porque nem todo mundo que fez isso é igual o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho ele abandonou a escola na 4ª série do ginásio, que seria hoje equivalente à 8ª série. Então a gente já vê que um pouquinho ele não teve a questão, e ele fala que ele largou por conta própria, ele não teve estímulo de estudar. Como é que um filósofo não tem um estímulo a querer se estudar, né? A querer questionar, a querer pesquisar, a querer continuar aprendendo. Isso eu já acho um pouco estranho. Outra coisa que o Gustavo falou também, o Gustavo e o André comentaram, o André falou que não sabe como é que foi a ascensão dele, e o Gustavo falando das ideias dele, que ele tem, pelo menos ele tem algum parâmetro. Eu assisti um vídeo que até comentei no início, falando do que entre o Alex Jones e o Olavo de Carvalho. Alex Jones, ele é uma pessoa favorável à direita nos Estados Unidos, conservadora também. Tem um canal no YouTube que chama Infowars, que eu não recomendo assistirem. Mas todas as ideias desse Alex Jones, o Olavo de Carvalho, ele pega e traz para o Brasil em forma do bolsonarismo. Ele pega o trumpismo, vamos dizer assim, né? Não sei nem se existe, mas ele pega as ideias e transforma. Então, as ideias, até mesmo nas falas dele, as ideias não são dele. Ele não tirou aquele negócio da cabeça dele. Ele literalmente pegou, e ele fala com as mesmas palavras. A tradução é as mesmas palavras. Ele só coloca no contexto brasileiro. Ele tira do contexto norte-americano e coloca no contexto brasileiro. Então, ele tem uma retórica, mas ao mesmo tempo essa retórica não é dele. E os vídeos mostram literalmente, o Alex Jones falou isso em tal data. Aí o Olavo de Carvalho falou isso um mês depois. Sabe, tipo, ele sempre pega e transforma. Então, tem que ficar muito preocupado com isso. Porque por mais que ele tenha essas ideias, as ideias não são dele. Eu queria fazer 2 comentários sobre o que o Ricardo falou e sobre o que o Gustavo falou. O Gustavo fala, em algum momento, sobre a exposição do contraditório. E o Ricardo fala sobre a questão do estudo formal do Olavo. Só para poder começar, para não ficar estranho o que eu vou falar, eu sou uma pessoa que acha que o estudo formal ele não é uma coisa que é 100% necessária. Até porque, né, o Ricardo também falou isso. O Ricardo falou que não era em tom de crítica. Repetindo aqui, mas só para deixar claro. Até porque muita gente não tem oportunidade, eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes e que não tiveram a oportunidade de estudar. Aí, esse não ter a oportunidade de estudar é onde que me chama a atenção, porque todo mundo que eu conheço que gosta de estudar e teve a oportunidade de estudar, buscou o estudo formal. Não conheço uma pessoa que teve a oportunidade de estudar, que gosta de estudar, na verdade, gosta de estudar e que não buscou o estudo formal. Não conheço. Todos buscaram. O fato do Olavo ter a oportunidade, né, durante a vida, de estudar e nunca ter buscado um estudo formal, talvez já seja um próprio indício, Gustavo, você falou sobre a questão do contraditório, talvez isso já seja um próprio indício de que ele não aceita o contraditório. A verdade dele é baseada naquilo que ele quer que seja e não naquilo, por exemplo, que é amplamente estudado na academia, que é amplamente divulgado cientificamente. Para mim, isso é um bom indício de quem é Olavo de Carvalho. Tá? Ricardo, isso que... outra coisa que o Gustavo falou
sobre as questões, por exemplo, como que ele, palavreado, né? A gente teve recentemente o caso da Regina Duarte, e a própria Regina Duarte falou que deixou de escutar Olavo de Carvalho devido principalmente aí a esse excesso de palavreado do Olavo de Carvalho. Muitas vezes falta para ele conteúdo e ele compensa essa falta de conteúdo usando de agressão esse tipo de recurso de retórica, né? Eu, particularmente, acho Olavo, não vou falar que é um desperdício de tempo, porque a própria questão, isso que o Gustavo coloca sobre o contraditório, é interessante, mas o Olavo vem para trazer esse contraditório. E nem sempre é um contraditório relevante, como o Ricardo acabou de falar. E quando a gente fala em bolsonarismo, deixar isso claro também, o Gustavo citou bolsonarismo, quando a gente fala bolsonarismo, diferente do que muita gente fala, acha, acredita, e que já até apontaram para a gente, quando a gente fala de bolsonarismo, a gente não está falando de direita. Bolsonarismo não é representante oficial, único e inequívoco da direita. Não é, não foi e não será. Talvez na cabeça de alguns, de uma parcela. Então, a gente deixar bem claro que a gente não associa bolsonarismo à direita. Se alguém quiser falar que bolsonarismo é extrema-direita, aí eu estou de acordo. Mas não misturar bolsonarismo e direita. Vou passar para frente, porque eu quis só fazer um complemento dessas coisas que vocês dois falaram. Gustavo. Eu vou tomar só a liberdade de fazer uma restituição da minha primeira fala, porque eu tinha prometido para o pessoal que nos ouve que eu colocaria 2 ponderações positivas a respeito de Olavo de Carvalho, e eu acabei falando uma só, né? Mas nesse processo de conhecimento do personagem Olavo de Carvalho, eu também identifiquei uma postura dele que eu acho muito interessante, que é a seguinte, que ele aponta que essa referência direita e esquerda ela está muito associada aos olhos de quem observa aquilo que analisa, né? E que essa perspectiva de direita e esquerda ela varia muito em função do tempo e dos lugares. Então, é por isso que eu estou compartilhando com vocês que eu aceito que o Olavo de Carvalho tem um certo repertório. Então, essa frase, essa perspectiva que eu recolhi dessas pesquisas que eu fiz a respeito dele, eu achei bastante relevante e eu concordo. Tá? Mas essa questão do contraditório que a gente falou, André, o nosso critério aqui, mesmo que a gente tenha uma perspectiva anterior, quando a gente vai discutir um assunto aqui no canal e trazer para o pessoal um pouco mais de informação e substância, a gente vai no assunto com respeito. Mesmo a gente tendo algumas perspectivas, quando e eu tenho certeza vocês, nós fomos pesquisar o Olavo de Carvalho, nós abrimos a nossa mente. A gente se desvestiu das nossas percepções anteriores para poder entender quem que é o personagem e sua visão de mundo, para que a gente possa tentar recolher algum tipo de vantagem ou algum tipo de construção inteligente a respeito desse contraditório. Tanto é que eu acabei de apresentar 2 fatores que me permitiram compartilhar com uma certa propriedade. Então, são 2 situações que eu acho que, dentro do repertório discursivo, dos escritos de Olavo de Carvalho, eu acho relevante. Tá? Mas isso é só para corrigir o que eu tinha prometido antes, então tem esse segundo elemento. Mas, por outro lado, senhores, você chamar o povo brasileiro, vivendo fora, você chamar o povo brasileiro de masoquista e acusá-los de não saber o que é inteligência, eu acho isso muito nocivo. Eu acho que isso coloca o interlocutor numa posição de superioridade em relação aos demais. Né? E eu acho que a construção da inteligência não é feita dessa forma. Eu assisti uma entrevista de Olavo de Carvalho a um programa da Jovem Pan, e ele diz que ele não tem nenhum projeto de cargo público, de ganhar dinheiro, de ser apoiado por grandes instituições, mas que ele está ali para colaborar. Ele está ali para ajudar. E eu não acho que uma pessoa que se autodenomina filósofo e que se autodenomina esclarecido, aliás, as posturas dele me parecem que ele se acha um profeta da verdade, que o resto é composto apenas por idiotas ou imbecis, conforme o título dos seus livros. Não é? Então, eu não acho que é por aí.
Porque para você realmente cooperar com a construção do amadurecimento de uma sociedade, repito, isso sendo feito de fora, eu tenho uma certa resistência, isso tem que ser feito, no mínimo, com um mínimo de solidariedade. Porque o debate, para que ele produza conteúdo e substância, ele tem que ter solidariedade entre os debatedores. Porque se não houver solidariedade, a gente está lidando com reações, com reacionarismo, com bolhas, com pensamentos refratários. Então, não se constrói nada aí, a gente sabe disso desde a época da faculdade. Então, esse radicalismo de Olavo de Carvalho é o que eu acho que não constrói nada, que não contribui com nada, né? Eu queria muito discutir essa questão de ele morar fora. Me incomoda, senhores. Eu não sei como que vocês leem essa situação, mas, na minha opinião, um sujeito que optou por sair do Brasil, morar nos Estados Unidos, é um lambibotas americano, assim como Jair Bolsonaro, e de fora, de território americano, conseguir produzir tamanha influência e também tamanha relevância no debate político nacional, isso me incomoda. Mesmo entendendo que, em alguma medida, ele fala muito de Lenin, né, aquela frase de Lenin, que a resistência é feita de fora, né, a consistência da resistência é produzida a partir de fora. Então, ele se sustenta nesse argumento para consolidar a sua credibilidade nesse discurso de crítica às instituições brasileiras, aos partidos, ao Supremo, aos órgãos de imprensa. E por isso que eu falo com vocês, ele me parece um profeta da verdade absoluta. Ele parece um iluminista contemporâneo, né? E o resto é apenas idiotas e imbecis. E eu não acho que é assim, né? Principalmente porque ele foi o homem que indicou a Jair Bolsonaro os representantes que estão... O representante que está hoje no Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Então, você faz uma correlação. Como que esse sujeito pode se auto-intitular esclarecido se ele foi o homem que indicou Ernesto Araújo, ora, francamente, para a frente do Ministério das Relações Exteriores? Poxa vida. E mais, eu vou voltar um pouco mais. Como que esse filósofo ele se porta como se fosse um esclarecido, um iluminado, e o resto são idiotas, se ele indicou Ricardo Vélez para o Ministério da Educação, senhores? Então, eu daria um conselho ou uma orientação ao Olavo de Carvalho. Se ele é o profeta do iluminismo e do esclarecimento e da salvação da política brasileira, o orientador do Poder Executivo, ele precisa, então, indicar pessoas com essa qualidade para que apoiem Jair Bolsonaro, para que o governo dele não continue esse processo de desfazimento, né? O que deve acontecer, inclusive, antes desse mandato acabar. É incoerente, vocês concordam comigo? É incoerente. Como que a gente está com um homem super inteligente, né? Porque a ideia que se tem é essa. O Olavo de Carvalho é um homem absolutamente inteligente, com um repertório significativo e com soluções. Mas Ernesto Araújo ocupa o Ministério das Relações Exteriores, por indicação dele, e Ricardo Vélez chegou a ocupar o cargo de ministro da Educação e deu no que deu, né? Eu acho que eu deixo essa provocação aqui no primeiro momento. Gostaria que vocês me contradissessem, se fosse possível. Não, eu concordo. Só para falar, nós já estamos no adiantar da hora. Eu queria finalizar com essas considerações que a gente vai fazer sobre a fala do Gustavo, tá? Que aí a gente volta encerrando e depois já nos despedimos. Então, sobre o que o Gustavo falou, ele está há 15 anos morando fora. Há 15 anos morando nos Estados Unidos, na Virgínia, e é um dos estados, eu acho que talvez só um dos estados mais conservadores que tem, estado armamentista. Então, eu acho que o viver de fora, igual você falou, eu acho que ele escolheu viver onde ele achou que ia ser melhor. Porque viver de fora não necessariamente ele poderia estar num estado que ele se sente em casa, vamos dizer assim. Sendo totalmente conservador, sendo pró-armas, sendo pró-família, vamos dizer assim. Então é bem complicado falar que ele tá
tá vendo de fora, tá tendo outra realidade. Ele tá tendo a realidade daquele pedaço. E diferentemente do Brasil, os Estados Unidos, cada estado tem uma legislação, cada estado tem uma norma. Então, o estado que ele tá é armamentista, é antidrogas, então, tipo assim, tudo que ele quer. Aí o estado do lado já não é armamentista e já é maconha liberada. Então, tipo assim, ele não vive num país igual o Brasil, então ele não tem a visão do geral. Porque uma coisa que eu acho que pode soar até um pouco estranho, mas eu não sou a favor, eu sou a favor um pouco dessa política dos Estados Unidos. Porque eu acho que o que é bom para nós aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, às vezes não é bom para quem está no Acre, às vezes não é bom para quem está no Amazonas, não é bom quem está no Rio Grande do Sul. Então, essa descentralização é interessante. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem que enxergar como um todo, mesmo sendo descentralizado. Coisa que ele não enxerga. Onde está lá, você vê que ele fala diretamente para pessoas que estão em São Paulo, as pessoas que estão talvez em Santa Catarina, Belo Horizonte muito pouco, Rio de Janeiro. A fala dele, a construção das coisas dele são para pessoas mais de elite. Não são para pessoas que tiveram dificuldade. O que eu quis dizer sobre a questão dele ter largado a escola, que o André até falou bem, eu não falo que é ruim largar a escola. Tipo assim, é lógico que a gente tem que tentar ser formado, tem que tentar ter uma escolaridade, mas se você não teve condições, ok, sabe? Às vezes você aprendeu outra coisa, você está querendo outra coisa. Agora, uma pessoa que tem condições largar por conta própria e se autodenominar filósofo, isso eu acho errado. Porque filósofo tem que ter, pelo menos, ter uma educação. Então, se ele largou na 8ª série, vamos dizer assim, vamos supor que nem química orgânica ele aprendeu. Então, tipo assim, ele nem sabe da química para poder falar sobre alguma coisa relacionada ainda, e muito menos sobre física para poder falar que a Terra é plana. Então, ele tem que pensar muito bem sobre isso. Então, é isso. Mas essa visão de fora, eu não concordo com isso. Essa visão leninista, essa visão que ele fala, eu acho que para ele só atrapalha. Não vejo como ele sendo um portador da verdade por estar fora, por ver de fora. Eu acho que, para mim, só piora o caso. Porque se ele tivesse aqui, vivendo a realidade brasileira, vivendo tudo que a gente está passando, vivendo o coronavírus, como é que veio aqui, diferentemente de como foi lá, vendo como é que foi a relação, vendo isso tudo, eu poderia dar um pouco mais de liberdade para ele. Igual o Gustavo falou, eu fui de cabeça aberta. Eu li, estudei, corri atrás, mas para mim só me repercutiu o que eu já imaginava dele. Desculpa, perdão da palavra, um boçal. Mas eu vou passar para o André, para a gente, depois para o Gustavo, para a gente poder finalizar, e agradeço a todos. Bom, então finalizando, eu não vou falar muito, acho que vocês já falaram muitas coisas interessantes, as últimas 2 falas foram muito boas. Só complementando isso que você falou, Ricardo, você fala que não vê com bons olhos ele estando de fora e o que isso pode agregar, né? Agrega, cara, o Olavo de Carvalho, que está vivendo nos Estados Unidos à base de vaquinha dos seguidores dele aqui. Direto ele faz crowdfunding, a famosa vaquinha brasileira, quando ele passa aperto lá, para poder pagar, por exemplo, tratamento no hospital. E vai saber quanto desse dinheiro sobra e que fica para o bolso dele. O Olavo de Carvalho, ele realmente é um cara que está na visão de fora e traz muita coisa para a visão de fora, para ele mesmo, só para ele. E intelectualmente passa longe de trazer coisas boas, são raros os lapsos. Gustavo, por exemplo, citou uma das coisas que ele falou, Gustavo, e na hora que você falou, eu pensei, bom, realmente, interessante esse ponto que ele falou, por exemplo, da direita e da esquerda. Mas só para a gente deixar bem claro, ele fala isso, mas isso não é uma coisa que ele inventou, que ele criou. Inclusive, nós já falamos disso aqui no canal. Nós temos um programa sobre direita e esquerda. É um conhecimento, vamos dizer assim, Gustavo, que esse ponto que ele coloca é um lapso que o Olavo tem, de alguns dos lapsos que ele tem de falar coisas que têm um mínimo de embasamento, que tenham aí algum sentido, algum nexo. Mas eu vejo esse tipo de situação do Olavo muito mais como
lapsos do que como constância. Se a gente for falar em constância, outra coisa que um de vocês dois me falou, agora eu não lembro quem foi, se eu não me engano, o Gustavo, falou sobre como ele defende a família, por exemplo, né? Mais um ponto que a gente pode colocar. Quantas vezes que o Olavo foi casado? 3, 4? 3 vezes, 4 vezes, né? A filha dele, ele tem uma filha extremamente ressentida com ele. Se a gente for ver as entrevistas com a filha dele, as coisas que a filha dele fala, a gente vê como ele realmente é um cara de família, muito de família. Enfim, o Olavo, para mim, ele como vocês falaram, a gente tenta entrar de cabeça aberta, mas muitas vezes, né, Ricardo, a gente simplesmente constata aquilo que a gente já sabia. Você pode abrir a cabeça, não quer dizer que quando você abre a cabeça para entrar em alguma coisa, você vai especificamente ou necessariamente encontrar coisas que vão contradizer algo que você já tem, um conhecimento que você já tem prévio. E o Bolsonaro, a gente até falar agora do Bolsonaro, o Olavo, para mim, ele é descrito nas capas dos livros dele. As descrições das capas dos livros dele falam muito bem sobre ele. Eu não vou nem delongar mais, acho que já falaram bem, eu queria só falar um pouquinho disso, porque eu acho, sim, o Olavo um boçal, como disse o Ricardo, e um escroto, como disse o Gustavo. Eu não consigo ver o Olavo muito além disso. Sei que vai ter muita gente que vai achar ruim com a gente, vai xingar a gente já está ficando até acostumado com isso, né? Então, paro por aqui, agradeço Ricardo, Gustavo, o pessoal dos pensadores que infelizmente não puderam comparecer hoje, e a quem está nos assistindo, e já vamos esperar o pessoal que vai bater na gente, vai xingar a gente, como tem sido constância quando a gente fala mal de Bolsonaro e desse grupo bolsonarista. E agora, falando do guru, já sei que vem pedrada por aí. Gente, muito obrigado, até mais, até a próxima. São os lapsos de esclarecimento, né, André, que nos parecem mais exceções às regras, né? Eu queria encerrar, Ricardo, somente trazendo 2 apontamentos que eu recolhi de alguns estudos, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Álvaro Bianchi, ele é diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né, da Unicamp, em Campinas, local onde Olavo de Carvalho nasceu. Inclusive, o diretor do Instituto de Filosofia lá da Unicamp, ele fica estupefato, né, em uma entrevista que eu li dele, ele fica estupefato, ele fica espantado em como uma pessoa se tornou, uma pessoa tão peculiar, né, tão peculiar, se tornou tão politicamente influente em Brasília, né, isso o assusta. Mas eu queria só abrir a primeira aspas. Uma montanha de erros. Álvaro Bianchi diz que Olavo de Carvalho produz uma montanha de erros nos seus escritos e na sua produção filosófica, né? Principalmente quando ele menciona Antônio Gramsci, né? que ele menciona muito, mas ele cita sem substância, né? Fecha aspas. E, por último, uma última frase que eu achei muito interessante nessa entrevista de Álvaro Bianchi, em que ele faz a leitura sobre Olavo de Carvalho, é a seguinte, abre aspas, uma narrativa que ele tem, né? Os argumentos de prateleira que a gente discutiu aqui, que Olavo de Carvalho tem, eles se enquadram, abre aspas, numa narrativa coerente que dá sentido aos medos de um exército de pequenos e médios empresários, profissionais liberais e trabalhadores autônomos profundamente afetados pela crise econômica e pelas transformações recentes da sociedade brasileira. Fecha aspas. Só para arrematar, é exatamente essa a chave que liga o pensamento de Olavo de Carvalho à postura governativa de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não se elegeu em função de uma plataforma de ideias, de uma discussão de plano de país. Ele se elegeu em função da necessidade de ocupar um vácuo de poder associado a um extrato social que estava ressentido. Essas duas situações promoveram a retirada de um objeto de prateleira para que ocupasse aquele espaço. Esse objeto de prateleira se chama Jair Bolsonaro, que em 1 ano e alguma coisa de governo já se mostrou absolutamente sem substância. Assim como nos parece, e parece à academia, o conteúdo de Olavo de Carvalho.
ambos sem substância relevante. Eu agradeço, pessoal, e até o próximo programa. Muito obrigado a todos por terem escutado o podcast até agora. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima semana.